Começando hoje, o último dia do nosso segundo curso de Educação Médica em Linfângio e Miomatose. Hoje nós teremos o tema vacinação para os portadores de LAM e abordagem da LAM em portadores de esclerose tuberosa. Os nossos dois convidados, a quem eu agradeço muito em meu nome e no nome das demais diretoras da Alhambra, são o Dr. Paulo Feitosa e a doutora Carolina Salim. O Dr. Paulo Feitosa pode passar, Indira, por favor. O Dr. Paulo Feitosa, ele é responsável pelo Centro de Tratamento de LAM de Brasília, que funciona no Hospital Regional da Asa Norte, e a doutora Carolina Salim é responsável pelo Centro Satélite de Tratamento da LAM do Hospital AC Camargo de São Paulo, e já teve uma experiência no Centro de Referência em Pesquisa e Tratamento da LAM, trabalhou lá com a equipe do Dr. Bruno por algum tempo. Eu havia dito a vocês que, após a apresentação e a discussão do tema, a doutora Martina falaria sobre o fluxograma do teleatendimento a vocês, né, pneumologistas que tratam da LAM, mas ela teve um problema agora no final da tarde e não vai se fazer presente, mas amanhã, ou mais tardar na quarta-feira, ela vai passar para a gente esse fluxograma, como que vai funcionar, quais os passos a serem seguidos para que esse atendimento, esse teleatendimento se concretize sempre que necessário, tá bom? Então, nós vamos começar a apresentação de hoje com a palestra com a doutora Carolina Salim, que vai falar sobre a vacinação para os portadores de LAM, e os temas abordados, vocês já sabem quais são esses 7 que estão elencados aí, provavelmente alguma outra coisa vai surgir ao longo da apresentação e também ao longo da segunda parte, que será, como sempre, o diálogo entre vocês, médicos, né, cuja presença eu agradeço muito, né, convidados, participantes do Centro de Tratamento da LAM e os palestrantes, tá bom? Então, vamos para a participação da doutora Carolina. Bem-vinda, doutora Carolina. É, Desejo que seja uma boa apresentação e que você supere essa gripe aí que tomou conta de você. Vou dar tudo de mim, mesmo sendo vencida por algum vírus desconhecido. Vamos Se lá, precisar de gente. pneumologista de Tenho atendimento, tem vários aqui, vários olha, aí. gritando por ajuda. Vamos lá, gente. É uma honra para mim estar aqui. Eu tenho uma história com a LAM e com a Alhambra. Meu doutorado foi em LAM, estudei muitos anos no HC e me apaixonei pela doença desde o início. Então, é uma coisa que eu tenho um vínculo super forte com várias pacientes. E com a própria Alhambra, que sempre me ajudou muito, e eu sempre, né, sempre que possível, a gente tenta ajudar. Vamos lá, Indira, vamos colocar então a aula. Eu adorei o tema, tá? Porque vacinação é uma coisa que a gente, como pneumo, a gente precisa saber muito, só que é tanta vacina que a gente não consegue acompanhar. Então, eu achei o máximo, que eu também me ajudou a rever várias coisas. Eu mesma fui tirando algumas dúvidas que eu acho que é muito interessante o tema trazer para vocês. Pode passar a aula, Indira, por favor? Bom, então vamos lá, vamos começar sobre a vacinação em pacientes com LAM, né? Pode passar, Indira, por favor. Então, na verdade, o que que a gente tem? A gente não tem nada específico para LAM, tá? Então, a gente traz um pouco do conhecimento de experiência com pneumopatas crônicos. Obviamente, a LAM é uma pneumopatia crônica progressiva, onde as infecções respiratórias dão um desfecho desfavorável, risco de internação. É, não tem relação direta com a piora da lã em si, mas sempre, assim, é um risco pela gravidade da paciente. Algumas pacientes já têm uma insuficiência respiratória mais grave, já são mais sintomáticas, às vezes já usam oxigênio. Então, uma infecção respiratória nesses quadros é um risco de internação, de ida para UTI. Por isso que é muito importante a gente falar de infecções respiratórias nessas pacientes que já têm a doença pulmonar. E além disso, além da gente trazer esse conhecimento dos pneumopatas, a gente tem o uso de sirolimo, né, que é a medicação que a gente tem preconizada, que é entregue pelo SUS, então que deu um boom aí no uso nos últimos tempos, porque a gente teve maior acesso à medicação. E a gente não pode esquecer que essas pacientes se tornam imunossuprimidas, e isso também tem todo um manejo diferente de vacinação, né? Tanto quando a gente tem um uso
programado do Sirolima, a gente pode se programar também nessa questão. Quanto a paciente que já está em uso, o que que eu preciso, não só pensando na infecção respiratória, o que mais eu preciso fazer para prevenir outras doenças, o que eu posso fazer para melhorar a qualidade de vida nessas pacientes que são imunossuprimidas. Então vamos lá, vamos passar. Vou ser bem rápida, objetiva, tá, gente? Para a gente não se prolongar, que eu acho que o legal desse curso aí tem sido o debate, o pós, né? Então, influenza, a partir de 60 anos, o que a gente vai preferencial sempre a quadrivalente. Desde que disponíveis, tanto a quadrivalente ela é preferível à trivalente, que é o que normalmente a gente tem no SUS, por dar uma maior cobertura. Então, a gente sempre vai preferir usar a quadrivalente nas pacientes com LAM. Se a composição da vacina for, é, concordante, né, com os que têm de vírus circulante, ou seja, se a vacina ainda estiver válida, ela pode ser recomendada também para os pacientes que fazem viagem internacional, mesmo antes da fase, né? Então, pacientes que viajam muito, que pegam muito avião, ou pacientes que trabalham com aglomeração, mesmo que não esteja na fase março, abril, que é o boom ali que a gente vacina todo mundo, essas pacientes têm benefício em serem vacinadas. Pacientes idosos, imunossuprimidas, em situação epidemiológica de risco, né, que essas pacientes pneumopatas crônicas, elas podem se colocar nesse quadro, você pode até considerar uma segunda uma dose da vacina uns 3 meses depois da dose anual. Isso para mim era uma informação nova, mas que a gente usa muito para imunossuprimido. Então, se você teve que adiantar, às vezes, a dose da influenza, esse ano a gente teve um caso, né, em São Paulo, começou em março. A gente teve que adiantar pelo boom de influenza já no mês de março. Então, por exemplo, essas pacientes, você acha que ela está em situação mais vulnerável, você pode fazer um reforço com 90 dias após. Então, isso é uma informação interessante também para essas pacientes, sobre a vacina de influenza. Pode passar, Indira. De pneumocócica, a gente tem a 13 ou 15 e tem a 23. Vou falar por aqui por São Paulo, tá? A gente tem na rede pública a 23, tá? Normalmente a gente usa 2 doses com intervalo de 5 anos entre elas. Você pode usar aí uma segunda dose de P20, uma terceira dose se tiver mais de 5 anos da segunda dose. Então, 2 ou até 3 doses da 23 é o que a gente tem hoje no SUS. O que que a gente tem de novo nas clínicas, né? A gente tem a 13 e agora que saiu a 15. Então, o que que a gente seria o esquema ideal? Você fazer 13 ou 15 inicial e na sequência você faz um reforço com a 23, que é essa que tem no SUS. Se a paciente já tem uma 23 e nunca foi vacinada com 13 ou 15, você pode, após um ano, fazer esse reforço com a 13 ou a 15, ou esperar os 5 anos para reforçar com a 23. Então, são esses esquemas que a gente tem hoje de vacina de pneumocócica, que é o que a gente usa para pneumopata crônico. Eu tirei essas indicações direto da Sociedade Brasileira de Imunizações, tá, gente? Porque trouxe que saiu ano passado, tá fresquinho e tem muita coisa nova saindo. Então, foi até bom reler, porque, na verdade, por exemplo, 13 e 15 não tem uma preferência entre elas. Então, eles citam sempre 13 ou 15. Eu acho que não tem um head-to-head aí para esses casos, para a gente poder dar preferência. Mas o que a gente sabe é que o de preferência aí, fazer a 13 ou 15 e depois reforçar com a 23. É o que a gente está tentando fazer aí, principalmente para os pacientes que já têm LAN e outras doenças pulmonares crônicas, tá? Pode passar. Lembrar que a gente tem que reforçar a tríplice bacteriana, né, o do tipo adulto. É interessante a gente fazer porque as pacientes são totalmente nossas, vamos dizer assim, né? E a gente tem essa recomendação no calendário vacinal e às vezes ele está passando batido e se a gente não reforça, se a gente não fala, às vezes a paciente não vai em posto de saúde com frequência ou às vezes não fica levando a carteirinha. Então a gente tem que lembrar que essa paciente tem que fazer esse reforço, tá? Pode passar. Herpes zoster, a Maria Clara até fez uma pergunta disso, né, Maria Clara? Sim, Vacina de tinha herpes feito. zoster também é Uhum. interessantíssimo. Vamos lá. O que que a gente tem hoje? Foi até bom eu reler também. O que a gente tem hoje de herpes zoster? Hoje a gente dá preferência da herpes zoster inativada. Há uns anos atrás, a gente teve além da Chigres, era uma outra vacina que era a herpes zoster atenuada. A inativada, que é a nova, ela é muito superior à atenuada, tanto de eficácia
que ela é acima de 90% a inativada. Lembrando que a anterior era entre 50% e 60% de eficácia. E a atenuada é com vírus vivo, né? Então, ela tem vários riscos. Então, sempre lembrar de tentar fazer herpes zoster inativada. Acho que é a primeira coisa que eu tenho que trazer para vocês aqui. Ela é recomendada a partir dos 50 anos, duas doses, normalmente é 0 e 2 meses. E em paciente imunossuprimida, eu vou explicar depois com calma, né, a questão do sirolima, você vai usar a partir dos 18 anos. Então, é uma vacina que a paciente que usa sirolima vai ter que tomar, tá? Ela é recomendada principalmente para paciente que já teve a doença, né, já teve contato com herpes zoster, e para vacinas que já, para paciente que já foi vacinada com a atenuada, que é com a vacina antiga, você tem que respeitar pelo menos uns 2 meses para fazer o reforço com a inativada. Então, é importante, então, aos nossos pacientes, a partir dos 50 anos, para todas as lãs, e a partir dos 18 anos para as pacientes que a gente considera imunossuprimida. O maior problema hoje dessa vacina é preço, né, gente? Não sei como é que tá aí, mas ela é uma vacina cara. Isso é um problema, tá? Ela é boa, ela tem uma eficácia excelente, mas ela é cara, tá? Então, acho que o maior problema hoje pra gente é realmente o preço dela. Pode passar. Covid. Covid, até eu também fui rever, gente, porque tem muita coisa nova e a gente acaba deixando passar. Tem que manter o calendário atualizado, tá? Tem que lembrar que a gente tem dois esquemas. O esquema primário, as pessoas falam assim: não, doutor, eu tô ótima de vacina de Covid. Ela tá falando do esquema primário. A gente tem que lembrar que essas pacientes têm que fazer o esquema anual, tá? Então, muitas vezes a gente só pergunta assim: e o Covid? A pessoa fala: tá tudo bem, tô vacinada, beijo, tchau. Não é assim, tá? O esquema primário, ele é lá, ele foi em 21, 22. A gente já tem um gap aí de 2 anos e eu não sei como é que tá aí. Aqui em São Paulo, a gente tá com um boom de Covid nas últimas 3 semanas, que foi uma coisa absurda, tá? Não Covid grave, não tanto com internação, não tanto com UTI, mas lá na Camargo a gente teve um boom, porque a gente acaba colhendo painel viral no pronto-socorro, que são pacientes oncológicos, e a gente teve um boom de Covid recente. Então, assim, tem que lembrar de manter o esquema anual. Pode passar, Índia. Então, o que que tem de fresquíssimo de esquema anual de Covid? É, a nova, a gente ficou usando a bivalente até maio desse ano. A nova é essa XBB, que é a que cobre melhor os Covids atuais, né? Ela já é igual a influenza, né? Ela já é atualizada para cepas recentes. Então, essa paciente tem que receber pelo menos uma dose anual da XBB, com intervalo de 3 meses da última dose de qualquer vacina Covid. Se essa paciente estiver com mais de 60 anos, estiver com uma dose alta de sirolimo, se ela estiver se comportando como imunossuprimida, pode ser necessário a gente fazer 2 doses anual da XBB, com intervalo de 6 meses de cada dose, tá? Então, isso realmente é muito recente. Agora, de maio, né, do Ministério da Saúde, esse é o novo protocolo de maio para cá. Então, por exemplo, a maioria das minhas pacientes com LAM pararam na bivalente. E eu achei que estava tudo bem, eu fui olhar e realmente a gente precisa fazer o reforço desse ano, porque o Covid voltou aí e a gente sabe que ele é cíclico e ele não vai embora. Então, lembrar aí o esquema com o novo do Ministério da Saúde de Covid. Pode passar. É, e eu achei muito interessante esse artigo, eu trouxe para mostrar para vocês como que o uso dos cirolimos ele não atrapalha a, a ação da vacina, tá? Que isso era uma coisa meio, a paciente que usa cirolima, ela vai reagir bem e tal. A gente tem o booster da vacina, ele é bem similar, tá? A paciente que usa uma dose muito alta, ela acaba, de cirolima, ele acaba precisando é, o booster é menor, mas a dose habitual nossa, que é de 2 miligramas a dia, ele tem um pico super bom, responde super bem à vacina de Covid, tá? Então, achei que é interessante a gente trazer isso, é super novo, que essas pacientes, elas se beneficiam e têm uma resposta boa quando usam uma dose que é a nossa habitual de 2 miligramas, tá? Então, achei interessante trazer aqui. Isso aí eu trouxe porque entrou no Gold, na verdade, desse ano, né? A vacina do vírus social respiratório é novidade, né? Acabou de lançar, a GSK acabou de lançar no Brasil. Hoje a gente usa para pacientes mais de 60 anos e pneumopatas. O esquema ele vai ser provavelmente bianual, né? Essa vacina acabou de entrar, então a gente sabe que o primeiro ano ela tem uma eficácia em torno de 70, 80%, no segundo ano já cai um pouquinho. E a gente teve esse ano aqui também um surto muito importante de vírus essencial respiratório, com um número gigante de internação e UTI.
em paciente pneumopata. Então, é um vírus muito prevalente e ele é um vírus que traz muita comorbidade grave, tá? Então, eu acho que também, dependendo do caso da LAM, vale a pena a gente considerar. De novo, o maior problema é preço, tá? Ela está em torno de R$ 1.200 aqui em São Paulo, essa vacina. Acabou de lançar, eu sei que vai sair uma nova da AstraZeneca também, então eu acho que são 5, né, vacinas já em fase final de liberação. Essa é a primeira que acabou de lançar, que é a RXV, que é a da GSK. Tá vindo mais um monte, então eu acho que a vacina de vírus social respiratório vai vir muito aí para nosso dia a dia da pneumologia. Já tem, né, a primeira acabou de sair, mas eu acho que vai, no futuro próximo, ela vai estar bem no nosso dia a dia. E eu espero também que o preço, com a concorrência, o preço fique um pouco mais agradável para a gente até poder prescrever essa vacina. Então, eu acho que tem que ficar no radar aí a vacina de vírus social respiratório também. Então, vamos lá. Agora, a paciente que usa sirolimo. Imunossupressão. Lembrar que o sirolimo, a dose que a gente usa, né, que é uma média aí de 2, 3 miligramas, ele não é tão imunossupressora, né? Lembrando que para transplante renal, por exemplo, chega a usar 7 miligramas dia. Tem um esquema que a primeira semana usa até 14. Então, isso é uma grande imunossupressão. A gente usa uma dose menor, mas mesmo assim já foi mostrado que com 2 miligramas você já tem um efeito imunossupressor do sirolimo. Então, essas pacientes a gente tem que ter um cuidado maior. Então, o que que a gente tem que fazer? Que às vezes a gente esquece de fazer. A CWY, essas pacientes imunossuprimidas, a gente tem que lembrar das meningocócicas conjugadas, tá? Principalmente as pacientes que têm contato com criança, que tem filho pequeno, que vai para a escola, que trabalha com aglomeração, tá? Hepatite B, checar se esse paciente está realmente vacinada para hepatite B, lembrar de solicitar sorologia após, não é todo mundo que faz a viragem sorológica, então tem que vacinar e checar se a vacina da hepatite B realmente foi eficaz. Lembrar da vacina do HPV, essa também é muito importante. Pacientes imunossuprimidas têm um número elevadíssimo de câncer de colo de útero. Então, até 45 anos, a gente também tem um esquema de 3 doses e preferir a nona valente. Então, a vacina de HPV tem que lembrar esses pacientes a tomar, ou então sugerir ela conversar com o ginecologista sobre a vacina do HPV, tá? Vale a pena tomar. A nona valente, o problema dela é preço também, mas ela tem uma eficácia excelente, diminui morbidade, mortalidade. Nossa, para colo de útero é muito importante, tá? A gente faz todo esse movimento lá na Secamargo também, que é uma vacina que tem muita importância para as mulheres. Fazer a herpes zoster inativada, né? Então, eu queria falar daqui justamente o que eu tinha falado. Você vai sempre preferir a inativada. Tem que falar com a paciente para não aceitar a atenuada, que ela já é. A atenuada já tem pouco uso atualmente, tá? O ideal é você administrar a vacina da herpes zoster antes do início do imunossupressor. Aí, se não tiver, não teve disponibilidade do tempo e tudo, aí você vai tentar vacinar no melhor momento para paciente. Mas se a gente tiver um uso de sirolimo programado e puder fazer essas vacinas antes dela realmente se tornar uma imunossuprimida, seria melhor, tá? Mas são essas vacinas que a gente tem que lembrar de fazer nessas pacientes. Isso aqui é o calendário dos pacientes especiais desse ano, tá? Então, eu tô trazendo coisa bem moderna para a gente ver, não, mesmo. Então, evitar todas. O que que a gente não vai fazer em paciente já em vigência do uso da sirolimo? Evitar as vacinas com vírus vivo atenuado, BCG, rotavírus, tríplice viral, a varicela, herpes zoster, a antiga e a febre amarela. Essas pacientes, a gente tem que, esses pacientes que usam sirolimo tem que evitar essas vacinas com vírus vivo atenuado, tá? Paciente imunossuprimido, no geral, a gente tem que evitar essas vacinas. Você vai aplicar de preferência 3 a 4 semanas antes do início da Cirolimos, o herpes zoster e a febre amarela, se você só tiver a opção da atenuada, tá? E a febre amarela tem que lembrar de fazer antes também, porque a febre amarela a gente só tem com vírus vivo. Então, vira e mexe, a gente tem surto, o paciente às vezes quer viajar, então tem que lembrar de fazer isso antes do 3 a 4 semanas antes do Cirolimo, tá? Se a gente tiver essa programação do uso, tá bom? Pode passar. Acho que era isso que eu tinha para falar. Agora a gente vai debater, conversar, né? Tentei ser mais objetivo. Vocês preferem debater agora a questão da vacinação ou esperar o doutor Paulo falar sobre a esclerose tuberosa e fazer as perguntas ao final? A gente tem, no primeiro dia a gente fez dessa maneira, nos outros 2 dias seguintes a gente esperou todos os apresentadores falarem e as perguntas vieram em seguida. O que que vocês acham? Melhor no final? Ok?
Ok, então. Então, passamos a palavra. Muito obrigada, doutora Carolina. Foi muito boa a sua apresentação, muito esclarecedora e atual, né? Super atualizada. Obrigada. Muito didática também. Doutor Paulo, agora a palavra está com o senhor. Eu queria falar aqui sobre aquela pergunta que o senhor me fez sobre o número de pacientes portadores de lã cadastrados, né, ou de esclerose tuberosa, lã associada à esclerose tuberosa ou lã esporádica. Eu mandei para o senhor aí, está no WhatsApp, dados que a gente levantou em 2021. Se o senhor quiser dar uma olhada, a Íngira também recebeu, está no slide. Ela pode colocar quando o senhor quiser, o senhor pode também consultar, Não, tá bom? pode colocar o slide, né, para a Pacientes que falaram. gente. Uhum. A Eu Íngira fui. recebeu também. Não, se você puder me falar só a informação, porque eu estou no celular, em vez de estar no computador. A Íngira pode colocar. Íngira, mandei para você, está no seu WhatsApp. Esses dados foram colhidos para o nosso encontro de 2021, que foi um encontro online, e nós tínhamos naquele momento 189 portadoras cadastradas. Hoje a gente tem 311 portadores cadastrados. Aí tá, se puder aumentar. Então, pacientes que que têm lã associada, declaradamente lã associada à esclerose tuberosa, então, aqui, eram naquele momento 36 pacientes. Lã esporádica, 75 pacientes, 75 portadores. Eles não sabiam 74, quase que o mesmo número, praticamente o mesmo número de pessoas que sabiam que tinham lã esporádica. E não responderam 4. Então, esses são dados de 2021. Acredito que essa proporção se mantenha em 2024 ainda. Maravilha. Vamos lá, então. Você coloca aí, Tem até Indra. a porcentagem também. Vamos lá. Boa noite, gente. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu sou responsável pelo centro de Brasília, né? Hoje a gente tem 42 pacientes no nosso centro, na realidade são 52, porque a gente tem os pacientes que são de fora de Brasília e ainda não estão cadastrados no nosso centro, mas nós estamos acompanhando online e torcendo para que eles tenham oportunidade de, pelo menos uma vez, comparecer ao nosso centro. Bem, quando a gente tem um paciente próximo, próximo, Indira, isso. Quando a gente tem um paciente com esclerose tuberosa, a gente precisa de um pouquinho de mais atenção, não é? Um pouquinho de mais atenção. Então, é aquele paciente que traz um pouquinho mais de cuidado, até para a gente diminuir a quantidade de pacientes que não têm definição, não é? Se é esporádica ou se é esclerose tuberosa. Bem, é uma doença hereditária, então essa é uma questão importante, porque tem transmissão vertical da doença. Aqui no nosso centro, nós temos uma paciente com esclerose tuberosa, com lã, e o filho também tem esclerose tuberosa e tem lã. Então, uma das coisas importantes que a gente tem que entender é que na esclerose tuberosa, os homens, um percentual bem menor, claro, mas podem também ter linfangioma-leiomatosse de forma mais leve, mas também tem a doença. Outra coisa importante, então, a gente é uma doença hereditária, né? E autossômica dominante, ou seja, eu só preciso de uma pessoa, de um componente aí, no caso, a mulher sempre, ou na maioria das vezes, não é, para transmitir a doença. A incidência é de aproximadamente 1 para 6 ou 1 para 10 nascimentos vivos, e a gente tem cerca de 1 milhão de pacientes. Esse já é um dado subestimado, cada vez a gente acha mais. A grande quantidade de tomografia de tórax feita no mundo todo, a pandemia ajudou isso, não é? E tudo isso contribuiu para um número maior. E também a formação exatamente desses centros, não é? Então, vocês sabem que a gente tem uma mutação lá do gene, né, TSC1 e o TSC2, e isso faz com que a gente tenha um crescimento dos tumores mesenquimais.
Só é que na esclerose tuberosa, a gente tem uma doença muito mais sistêmica do que na lã esporádica. A lã esporádica, a gente tem dois órgãos que têm comprometimento importante, que é o pulmão e o rim. Não é? Então, na esclerose tuberosa, o coração tem uma participação importante, principalmente na infância. O cérebro é uma participação muito, muito importante. Né? Essa doença, durante muito tempo, ela foi classificada como uma doença neurológica e uma doença de pele. Né? A pele tem participação importante e os olhos também, além, logicamente, de pulmões e rins. Né? Mas a gente já tem um foco diferente aí da esclerose tuberosa, da lã esporádica. 50% das mulheres que têm esclerose podem ter lã, né? Isso em alguns estudos chega até 80%. E o início dos sintomas geralmente acontece com 25, 30 anos. Mas a ideia é que a gente comece a monitorar as pacientes com esclerose tuberosa a partir dos 18 anos. É sempre bom entender que a esclerose tuberosa, a princípio, é uma doença da neuropediatria, né? Então, ela pode chegar no seu centro de referência com um diagnóstico de esclerose tuberosa, tá? E alguém teve monitorando para lã ou não, e chegou lá, né? Mas a partir de 18 anos, a gente pode ter pacientes com lã. A média, 25 a 30 anos, e com o passar do tempo, né, a doença pode ter mais diagnóstico. Então, a gente precisa monitorar a partir dessa ideia, e é também muito importante rastrear todas as manifestações orgânicas. Então, se é uma paciente com esclerose, mesmo sendo um adulto, eu tenho que entender, apesar das alterações cardíacas acontecerem mais na infância, tá certo? As cerebrais, a mesma coisa, mas eu tenho que pensar nela como um todo. E uma coisa importante é que a gente vai de pacientes bem sintomáticos até o paciente oligossintomático, e muitas vezes a gente faz diagnóstico de esclerose tuberosa por achados, tá? Inclusive achando lã antes de ter o diagnóstico de esclerose tuberosa. Tá? Então, a doença ela pode realmente ser oligossintomática e não ter uma característica que faça o diagnóstico muito previamente. Então, essa é a grande diferença entre as duas. A lã esporádica é uma doença bem mais localizada, atingindo o pulmão e rim, e a esclerose tuberosa é uma doença bem mais sistêmica, e a gente precisa ter ideia de examinar o paciente de forma mais atenciosa. Bem, dessas manifestações clínicas que a gente pode ter achados radiológicos incidentais ou coisas tão graves como uma hemorragia importante provocada pelos angiomiolinfomas. Por isso que a gente precisa ali ter um pouco mais de atenção a esses pacientes. É importante relatar também que existe um percentual significativo de pacientes que têm deficiência cognitiva, né? E isso vem geralmente do que aconteceu no sistema nervoso central dela, né? O prognóstico da esclerose tuberosa ela está muito associado a essas 4 questões, tá? De pulmão e rins, a gente tem habilidade, porque quem tem centro de referência trata pulmão e rim com muita habilidade, né? Mas a questão cardíaca que acontece na infância e a forma do sistema nervoso central que ela pode aparecer, pode dar um prognóstico muito ruim à doença, não é? 20 a 30% dos pacientes têm epilepsia na primeira infância, e isso depende realmente da forma que aparece. Os amartomas corticais são os grandes responsáveis por isso. Esses pacientes perdem um pouco da sua cognitividade por causa desse tratamento da epilepsia. Ela pode ser uma epilepsia bem refratária, né? Hoje o sirolimo, o everolimo, que é mais usado para esse tipo de situação, pode ajudar consideravelmente, né? E 30% desses adultos podem ter deficiência mental mesmo, ter uma falta de cognição que ele tem que estar acompanhado na consulta. Porém, as formas mais leves, o paciente é um paciente normal, tem cognição normal, não tem nenhum problema, a gente tem que ficar atento a isso, né? 1/3 dos pacientes com esclerose tuberosa que tem lã pode ter lã
relevante, pode ter lã importante, e o comportamento da lã na esclerose tuberosa, apesar dela ser uma lã mais leve, né? Ela tende a ser uma lã mais leve, quando ela não é, ela tem o mesmo comportamento da esperática, acontecendo as mesmas coisas, né? E a gente age exatamente do mesmo jeito. As indicações de oxigênio, de transplante de pulmão, né? De pneumotórax, são todas as mesmas. Nessa aula, eu faço um contexto muito mais fora do pulmão para a gente ter uma ideia, né, de que a doença ela tem é uma doença bem mais sistêmica do que ela é esporádica e ter mais intimidade com essas coisas que acontecem. Bem, no sistema nervoso central, né, uma das principais coisas que a gente tem são os astrosomas, né, cerebrais de células gigantes. Essas lesões nem sempre conseguem ser ressecadas pela neurocirurgia. Às vezes porque o tratamento disso inicialmente é cirúrgico, né? Hoje o everolimus ele pode entrar aí para diminuir essas lesões e o paciente poder ser operado, ou também nos casos em que você não consegue fazer a ressecção total, você não consegue zerar, e naqueles pacientes em que você não zera, ele vai recidivar, não é? Os amartomas corticais, olha como a doença era uma doença neurológica, principalmente, que é isso que dá o nome à esclerose tuberosa, né? E isso é que mais está associado a, é, que mais está associado à epilepsia, tá? E muitas vezes é uma epilepsia de difícil controle. Nós temos associado também os distúrbios psiquiátricos, tá certo? Que acompanha a esclerose tuberosa, e muitos pacientes desses com autismo, tá? Então, são pacientes que a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado. E essa história de sistema nervoso central, a gente muitas vezes, ela para a gente vem como história pregressa, mas a gente precisa entender bem, tá? Em se tratando de rim, o rim é muito mais acometido na esclerose tuberosa do que na esporádica, né? Inclusive de forma bilateral. E ele pode ser tão importante, os angiomiolipomas, que podem comprometer a função renal, tá? E os sangramentos, a gente tem que lembrar que são percomas, eles são hipervascularizados, né? Esses sangramentos podem ser mais intensos. Então, quando vocês pegarem pacientes com lã esporádica, que têm os lipoma bilateral, e logicamente que isso pode existir, não tem nenhum problema, é bom lembrar que na esclerose tuberosa, tá? É que geralmente é bilateral, né? Ou tem mais propensão a ser bilateral. E a gente precisa ficar é, atento a essa questão. Próximo. Então, no pulmão, a gente tem um comportamento de lã, quando a lã da esclerose tuberosa tem a mesma disfunção da esporádica, a mesma quantidade, o comportamento é absolutamente o mesmo. O paciente vai fazer pneumotórax no mesmo nível, né? O quilotórax é uma coisa rara de acontecer na esclerose tuberosa, tá? Bem, bem rara. Agora, tem duas outras coisas que são importantes a gente citar, que está nesse contexto esclerose tuberosa, né? É a hiperplasia pneumocítica micronodular multifocal, né? Vocês estão vendo aí as setinhas mostrando esses nódulos em vidro fosco, né? E a gente tem que lembrar que isso é uma coisa que aparece, né? Isso se refere ao crescimento nodular multissistêmico, que é demarcado pelo pneumócito 2, tá? Então, lembrar da hiperplasia, o MMPH, né? Lembrar da hiperplasia pneumocítica micronodular multifocal, e ela tem uma relação com esclerose tuberosa, tá? É menos frequente do que a LAM, mas, inclusive, ela pode aparecer em conexão com a LAM, né? Esse paciente é um paciente real, é uma paciente real, e em 9 anos não houve nenhuma alteração dessas lesões, né? Então, ela pode ter um comportamento muito mais benigno
do que a lã. E uma coisa que é muito, muito rara, né, que é o tumor de células claras, que pode acontecer, né? A gente precisa lembrar que o paciente com esclerose tuberosa, ele é mais, apesar de todas as lesões serem benignas, tá? Existe um risco maior de malignização, tá? Nos pacientes que têm esclerose tuberosa. Próximo. Então, na avaliação sistêmica, o coração, essa alteração cardíaca, a alteração da infância, não vai ser incomum o paciente vir com esclerose tuberosa com diagnóstico desde a infância. Então, isso aqui é um diagnóstico materno, um diagnóstico feito na ultrassom, e na ultrassonografia, e ele já pode ser achado desde aí, tá? Aqui a gente tem a presença de um rabdomioma. O rabdomioma é a lesão benigna mais comum do coração, de um modo geral. Na esclerose tuberosa, ele pode acontecer em mais de um, E isso na criança, ou no púbere, ou no adulto jovem, pode provocar arritmia, pode provocar obstrução valvular e ainda, em alguns casos, levando a insuficiência cardíaca, porque eles ficam muitos, e isso pode levar a um problema cardíaco sério, tá? Raramente a gente vai encontrar na idade adulta esses pacientes sintomáticos. De qualquer modo, é bem importante a gente fazer avaliação cardiológica com ultrassonografia em todos os pacientes que têm um complexo esclerose tuberosa. Na pele, essa lesão da face é a lesão mais comum que a gente são os angiofibromas de face, são as lesões mais comuns que a gente encontra na esclerose tuberosa. 80, 90 dos pacientes com esclerose tuberosa, eles têm essa lesão de pele característica. Todos os que a gente tem aqui no nosso centro têm a lesão de pele. Outra coisa que acontece também são fibroma das unhas. Aqui está um fibroma do pé, mas isso acontece na mão também. E quando acontece na mão, o paciente tem muita vergonha, tem vergonha estética, E isso também acontece. A dermatologia não tem grandes intimidades com isso aqui, não, gente. Então, a gente precisa melhorar essa intimidade, São os tumores de Coryn, as manchas de Sjagren são essas daqui, Ela realmente, a gente tem uma paciente que tem isso aqui muito parecido, elas são desse jeito, mansas já acolatadas, o dorso é de preferência, e as máculas acromáticas, muitas delas em forma de folha. Então, essas lesões de pele são muito importantes de serem vistas. Paciente com esclerose tuberosa, a gente tem que fazer um exame físico bem mais atento, Isso é bem importante. E o olho, tá? Que 40, 50 dos pacientes apresentam martomas retinianos, boa parte deles são assintomáticos. De vez em quando a gente encontra uma descrição de uma perturbação ocular, tá? Então, esses pacientes devem ser remetidos a fazer fundo de olho. A gente não tem feito e tal. Bem, aqui a gente está para falar, gente, do que a gente deve fazer. E o exame da esclerose tuberosa, o exame físico, o exame complementar da esclerose tuberosa, ele é bem mais florido do que o da lã esplorática. Para fechar o diagnóstico de esclerose tuberosa, nós temos os critérios maiores e os critérios menores, A gente precisa de um critério maior e dois menores para ter um diagnóstico definitivo, Mas a gente tem situações, como a própria Maria Clara falou, a gente tem uma quantidade grande de pacientes que não têm definido se ela é esporádica ou se tem esclerose tuberosa. Então, a esclerose tuberosa, apesar de ser uma alteração genética, a forma leve dele é difícil de fazer diagnóstico, Então, a gente pode ter um diagnóstico possível quando a gente tem um critério maior, ou dois critérios menores, mas a gente não fecha esse diagnóstico definitivo, e isso acontece. Uma coisa importante, quem desses pacientes com esclerose tuberosa pode receber a terapia com inibidor da via mTOR,
né, o que é que recebe. Então, vamos lá. A gente viu que no sistema nervoso central, né, a gente tem as cegas, os axocintomas aí, e eles estão presentes em 5 a 20% desses pacientes, tá? E como eu já tinha dito anteriormente, essas lesões respondem. Elas respondem, elas podem ser usadas como coadjuvante antes da cirurgia ou para pacientes que foram submetidos à neurocirurgia e não zeraram, né? Por alguma razão, né, não se conseguiu atirar a lesão como um todo, né? Esse slide lateral é exatamente o estudo mostrando o everolimo nessa situação, o quanto esses pacientes diminuíram e diminuíram de forma importante, né? Os amartomas corticais, que estão envolvidos com a questão da epilepsia, que eu falei anteriormente, né, e também com a cognitividade, né, também é feito, eles também respondem à terapia dos inibidores mTOR, tá? Melhorando sobre vários aspectos, inclusive a convulsão, né? E a cognitividade, e também o comportamento, gente. O pneumologista costuma entrar nessa seara? Necessariamente não, mas é um paciente que passou por isso, né? A gente precisa lembrar que esses sintomas de sistema nervoso central e os sintomas cardíacos estão muito relacionados à questão da infância e da puberdade, mas nós precisamos saber disso, porque, por exemplo, você tratar um paciente que tem baixa cognitividade, né, não é uma coisa muito boa, digamos assim, a gente precisa entender, não é? E, por último, né, eu não coloquei aqui a questão pulmonar propriamente dita, porque ela responde o pulmão, o tratamento é absolutamente o mesmo. A gente falou a semana inteira sobre isso, então não existe diferença entre o tratamento da linfangiomatosa, da esclerose tuberosa e da lã esporádica, no sentido de gravidade, no sentido de resposta a terapias de inibidores da mTOR, né? No rim, a resposta também é muito boa, a gente tem uma diminuição da vascularização. É importante a gente lembrar que esses angiolinfomas na esclerose tuberosa podem ser mais graves, né? Podem ser bilateral e podem também sangrar mais, né? O everolimus é a linha quando você tem ele de forma maior, né? E é importante lembrar que 1 a 3% dos pacientes, um pequeno percentual, podem ter câncer de rim associado ao angiolipoma. Isso é uma coisa de exceção dentro de uma doença que tem sua relativa raridade, né? Mas é importante a gente lembrar disso, tá? Na pele, os angiofibroma, gente, os angiofibroma, ele é um ponto de vergonha, né? O paciente ele fica envergonhado, ele tem uma mudança plástica ruim, não é? Então, a resposta sistêmica ao inibidor também existe e ele melhora, não é? Ele melhora. Não é uma coisa que, isso necessariamente deve ser feito, mas o paciente que tiver indicação, fatalmente ele vai melhorar e é uma das coisas que pode ajudar a ele se fixar o tratamento, não é? É importante a gente entender que a esclerose tuberosa é uma doença muito mais sistêmica, né, que o cérebro e o coração estão envolvidos principalmente na infância e na puberdade nesses pacientes. O prognóstico do pulmão é semelhante à esporádica quando ele tem a mesma disfunção, né, quando ele é uma doença muito cística, tudo se faz da mesma forma, porém esses pacientes podem ter uma tendência a ter uma lã menos grave, não é? Mas se ele tiver o comportamento, é absolutamente o mesmo. O comportamento renal é mais agressivo, né? As lesões de pele, é importante que a gente tenha intimidade, porque isso faz com que a gente também, não é, tenha mais chance de definir se aquilo é lesão esporádica ou se aquilo é lesão de esclerose tuberosa, porque existem pacientes que têm forma leve de esclerose tuberosa e nem sempre é fácil fazer o diagnóstico, não é? Esse é o último slide. Obrigado e a gente está aí à disposição para conversar. Muito obrigada, doutor Paulo. Uma apresentação bastante ampla e bastante detalhada, né, sobre como lidar com essa questão do diagnóstico do tipo de lã, né, que o paciente possui para que o tratamento seja
o melhor possível, né? E a qualidade de vida dos portadores de lã seja um pouquinho melhor, né? Do que usualmente principalmente para os portadores dessa lã associada ao complexo de esclerose tuberosa. Eu vou abrir para as perguntas, a gente tem alguns minutos ainda. A primeira pergunta foi enviada pelo Dr. Camilo, do Centro de Florianópolis. Ele agradece a palestra, né? E ele pergunta sobre a indicação de investigação de tuberculose latente antes de iniciar o sirolimo. É, Doutora Carolina? ótima pergunta. Cadê Ricardo? Ótima pergunta, Ricardo. Não, não, foi doutor Camilo. 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 Aqui. Camilo Ótima aqui. pergunta. Eu tô fora, tá Aqui. vendo? O que acontece, gente? É uma pergunta que eu me faço porque eu acabo fazendo muita imunossupressão na para doença intersticial também, né? Então, se para pensar, a gente não faz pesquisa de TB latente para tratar com micofenolato, com azatioprina, não é uma pesquisa. Por quê? Eu tenho a impressão que quando a gente usa imunobiológico, na verdade, a gente começou a fazer isso com imunobiológico, né? Quando a gente usa anti-CDL1, CDL20, anti-TNF-alfa, você faz uma depressão linfocítica. É aí que eu acho que a TB latente dá o boom, sabe? Mas para imunossupressão mais leve, vamos dizer assim, que não mexe tanto com o linfócito como que a gente usa, eu acho que talvez não tivesse tanto sentido. Para extrapolar para doenças que a gente faz imunossupressão também na pneumologia, a gente tem um artigo da JBP, de Jornal Brasileiro de 2022, mostrando que os pacientes de doença intersticial que a gente imunossuprimiu, não aumentou o número de TB latente. Então, por isso que eu acho que a gente tem essa coisa de não fazer a pesquisa de TB latente em paciente que usa imunossupressor via oral, vamos dizer assim, e tem essa questão mais de fazer para os pacientes que usam imunobiológico, né? Que é isso que a gente mais vê para pesquisa de TB latente hoje na pneumo, né? Muito É, obrigado, Carolina. Hoje, joia. Mas eu acho Obrigado que é pela uma dúvida experiência. aí. Eu acho que com o Posso, tempo Sim, nós vamos ter essa resposta, né? Mas por enquanto a gente está extrapolando posso, de outras doenças, né? a posso fazer um gente. comentário? Claro, Pode. doutora Tatiana, claro. Ah, tá. Assim, eu acho que a tendência vai ser a gente estar bem atento com essa questão, né, do sirolimus, principalmente em dose maior, porque eu trabalho bastante com tuberculose latente e a gente vê que muitas vezes, por exemplo, a gente usa o PPD. E esse paciente tem uma falsa negatividade. Então, como nós temos agora a oportunidade de utilizar o IGRA nesses pacientes, então, usando os sirolimus, a gente teria essa oportunidade. Então, acho que é bom estar atento a esse ponto, né? A minha tendência é achar que, sem dúvida, no futuro, a gente vai precisar muito mais tratar essa tuberculose latente em micofenolato, em azatioprina, porque a gente vê que a tendência é realmente aumentar esses casos. Então, eu acho que estar atento com o IGRA nesses pacientes com a dose maior de sirolimus é muito importante. Sem dúvida. Realmente, a senhora, você, né, Tatiana, fez uma brilhante palestra no nosso encontro, em que essa questão também foi mencionada, né? Essa palestra da doutora Tatiana está online, tanto no nosso site quanto no nosso YouTube. Tem a doutora Daniela Nunes, que é do Centro de Curitiba, ela tem uma pergunta sobre o déficit, sobre se o déficit cognitivo na esclerose tuberosa pode interferir na decisão do encaminhamento ou indicação do transplante. O doutor Paulo. não, o transplante, o déficit cognitivo não vai interferir, né? O que a gente precisa entender é que boa parte desses pacientes do déficit cognitivo está naquilo que aconteceu no sistema nervoso central, tá certo? Na criança, principalmente os amartomas corticais, né? E são epilepsias realmente bastante refratárias. Recentemente a gente viu uma criança com esclerose tuberosa, não tem, ela só tem esclerose tuberosa, claro, é uma criança ainda, e é impressionante como ela tem dificuldade de fazer o controle, o pessoal já estava querendo usar algumas outras coisas alternativas. Isso é o grande prognóstico para o déficit cognitivo futuro desses pacientes, né? Não vai interferir porque a questão do transplante ela está muito ligada a uma questão funcional, exceto o paciente ter um comportamento neuropsiquiátrico muito
é estranho e também acontece, tá? Isso deriva do que aconteceu com ele aí, né? E é uma coisa para julgamento. Mas a gente usa parâmetro funcional para encaminhar os pacientes com LAM para transplante pulmonar. Alguma observação sobre esse assunto dos médicos que atuam nos centros há mais tempo? Podemos, então, ver se alguma outra pergunta surge sobre esses assuntos. Doutor Júlio Abreu, está sem som. Está sem som, está mudo. Você está pronto. Eu sabia, estava tentando tirar. Carolina, parabéns para o Paulo, parabéns para a Carolina. Carolina, eu queria fazer só uma observação, né, que às vezes a gente esquece com relação à vacina pneumocócica, que quando a gente está fazendo o preparo, né, pré-cirolimos, que a gente pode fazer a 13 e 8 semanas depois fazer a 23. Eu acho que essa é uma coisa interessante, né, que aí a gente consegue É. fazer fazer as duas, né, e que a 20, né, a pneumo 20, a conjugada 20, deve entrar no Brasil, já está liberada, já está toda aprovada, ela deve começar a ser comercializada, sei lá, com mais 30, 60 dias, e aí vai mudar também toda essa questão dessa orientação, né? Mas eu acho que por Sim, enquanto é interessante lembrar da mas 13 e por isso que 23 por 8 achei semanas. legal a vacina, porque é isso, é muito mutável, né? Você olhar, e eles têm aquele adendo justamente para imunossupressão leve, né? Que é o imunossupressor via oral. Mas é porque eu considerei, na verdade, que a pneumocócica a gente vai usar em todo mundo com lã, não só no sirolima, entendeu? Porque Mas, como elas, mas no elas são Sirolimus dentro é da pneu. interessante, né? Fazer a É 13 assim, fazer e com antes, 8 né? semanas, né? Fazer a 23. Com Deixa eu dar certeza. uma opinião. Deixa eu dar uma opinião. A gente vai ter, logicamente, né, uma diferença 13, 15, 20, né? Eu não tenho prescrito mais a 23. A 23 é uma vacina que não é conjugada, é uma vacina muito fraca e eu acho que ela só persiste por uma questão comercial, que ainda se ganha dinheiro com a pneumo 23. O reconhecimento disso pelos experts de vacina, né, é um reconhecimento bem claro que ele está no calendário lá das BAE e tem toda uma questão outra por aí, né? Se a gente for comparar a 13 com a 23 em termos de eficácia, a distância é muito grande, né? E a gente é melhor melhorar o prospecto da conjugada, como a 15, como a 20, né? Do que prescrever a 23. Aí é uma questão particular minha, né? Eu estou fora do calendário das BAE. Eu não prescrevo mais a 23. Sobre a outra pergunta da Carolina, da TB latente, a TB latente ela voltou com força para a gente, né? Os imunobiológicos trouxeram essa discussão ela tá mais ampla. O IGRA ajudou muito bem a gente, porque hoje a gente tem a dificuldade de conseguir PPD, né? Aí durante a pandemia houve problema com fabricação e a gente tem dificuldade hoje. Não se faz mais PPD como se fazia antigamente. Hoje se faz com. A Tatiana deve saber bem disso. E nós estamos abrindo o arsenal terapêutico da tuberculose. Isso vai trazer novas ideias, né? E a gente vai falar muito de TB latente, que é uma coisa que a gente durante muito tempo falava muito pouco, né? Posso fazer uma É, pergunta? Só uma questão, só para complementar, né, Paulo? Lembrar que a 23 está no calendário da SBAE, mas está no calendário americano ainda também, né? Está no calendário da Sim, ACIP, não, né? Então, e quer é a única dizer, que tem no SUS, né? É, É a única é que a tem no única, é SUS. a Eu acho que única é a que. gratuita. É, é, É a única. exatamente. A gente Só fica para, vendido né? porque é, é gratuita, é. né? Mas você e, sabe que e ela o não cisticial funciona há 5 anos, ela respiratório, funciona eu no acho. máximo 2. Desculpa. Assim, são várias coisas que tem contra a 23. Ou seja, vacina que não é conjugada, não dá para a gente bater o martelo, né, que o que se viu no passado acontece, né? É possível que ela não tenha uma efetividade de 5 anos, e nem que tenha seus 70%, 80%. Então, quando o pessoal conclui que é uma vacina muito fraca, eu acho que a permanência dela está muito ligada mais à questão econômica do que efetividade. E só corroborando aí com o que você falou, né, Paulo, em relação à tuberculose latente, eu concordo 100%.
E o que a gente vê na prática é que com o tratamento encurtado de 12 semanas, sem dúvida, a gente vai mudar o curso da tuberculose, eu não tenho dúvida. E volta a repetir, quer dizer, a gente consegue o IGRA nesses pacientes imunossupressos, basta colocar no relatório que usa sirolimus numa dose maior, e isso pode ser considerado imunossupressão, e a gente conseguiu o IGRA pelo SUS, né? E com essa questão do tratamento encurtado para 12 semanas, eu acho que agora aquele temor e aquele medo de tratar a tuberculose latente não mais existe. A adesão aumentou em 83%. Facilita muito, Claro né, o que, esquema novo. muito, 83%. É claro que temos ainda alguns efeitos adversos que podem ser administráveis, mas, sem dúvida, vai mudar o curso da tuberculose no mundo, eu não tenho dúvida. É isso que a Tati está levantando aí, uma coisa muito importante. Nós vamos diminuir o tempo de tratamento, não é? Se a gente fizesse PET scan desses pacientes todos, a gente ia ver que isso já podia ter acontecido há mais tempo. Aqui em Brasília, a gente teve durante muito tempo uma experiência com tuberculose, porque a partir do segundo mês, a gente tratava apenas segunda, quarta e sexta-feira, né? Eram medicações e o Ministério da Saúde autorizava, né? E o nosso sucesso era semelhante ao sucesso nacional, né? Então, já existia uma quantidade de medicamento menor com a mesma efetividade. Isso que você está dizendo é excelente, porque isso vai mudar realmente, né? Nós vamos ter muito mais efetividade com esse tratamento curto da doença, sem dúvida. Perfeito. Podemos, Sem a dúvida. gente tem uma pergunta da doutora Alina, mas eu queria saber sobre vacinação contra o herpes zoster. É uma pergunta que eu já tinha feito um pouco para a doutora Carolina Salim, ela respondeu, mas assim, tem uma questão que é o paciente, por exemplo, a paciente, basicamente é sempre mulher, né? Está em uso de sirolimo, teve herpes zoster e aí precisa vacinar. Qual é o intervalo entre esse episódio de herpes zoster e essa vacinação que deve ser obedecido? 2 meses. 2 meses? Aham. 2 Tá, a Acho que você citou 6. na aula, né? 2 a 6 meses. Aham. Mas de Deixa preferência, eu... se o paciente for muito imunossuprimido e já teve uma crise recente, 60 dias. Porque o risco dele recorrer é muito alto, entendeu, Sim, Maria foi o que Clara? aconteceu com ela. Ela esperou um ano por indicação de quem tratava ela e teve, antes de completar um ano, ela teve outro episódio. Não, não dá pra... Nossa, lá na C a gente usa muito paciente de herpes zoster nos pacientes, né, que vão fazer químio, então a gente tem um benefício excelente. Pronto-socorro antigamente era lotado de herpes zoster, né? A gente teve uma melhora, mudou a qualidade de vida do paciente oncológico. Então, a gente fica sempre em cima, mas o ideal aí é 2 meses entre a crise e a gente realmente vacinar esse paciente. Nós temos aqui uma pergunta, então, da doutora Alina, voltando à questão da tuberculose latente. Talvez uma live, né, sobre tuberculose latente, seja interessante. Ó, opa, ó, Então, Mas, acho assim, uma boa. alguma outra questão, doutor Júlio? Posso, Carolina, me explica um pouco essa questão do herpes zoster nos menores de 18 anos, a partir dos 18 anos, que a paciente gente, que faz químio, paciente imunossuprimido, isso, a gente que- usa, né, a do herpes mesmo, zoster. mesmo você considerando que esses pacientes provavelmente foram vacinados na infância. É que a vacina do herpes zoster, ela é diferente da vacina da varicela, né? A Então, vacina do mas é herpes porque, zoster, desculpa, mas é só para poder só colocar o ponto rapidinho, porque a gente considera que a gente tem que vacinar quem já teve contato com o vírus, quem já teve catapora, basicamente, né? E se a gente considerar que a geração que está abaixo, provavelmente, dos 20 anos, não teve catapora. Mesmo assim, você considera que deveria tomar a vacina. na verdade, paciente imunossuprimido, é difícil a gente considerar que não teve contato, né, Júlio? Eu acho isso tão difícil, assim, eu não sou infecto, né? Mas eu acho que a vacina, ela protege para aqueles casos graves de varicela, assim, eu não sou tão novinha, mas eu cheguei a ver, né, quando a gente rodou na pediatria, as pacientes com varicela que fazia pneumonia, pneumonite, vocês lembram disso, né? A minha internação de pediatria era com muita varicela. É, mas eu acho que a vacina é para esses casos graves, inclusive quando a gente rodava na pediatria na faculdade, eu tomei vacina de varicela. Não sei se vocês tomaram, a gente tinha essa exigência no hospital infantil que a gente estagiava. Mas, assim, é difícil a gente considerar que a pessoa não tem contato.
Eu acho que o vírus circula, mas a vacina é para caso grave, entendeu, Júlio? E aí ele fica adormecido no nervo e ele volta da pior forma, na minha opinião, que é o herpes zoster, que é aquele que é a varicela latente no nervo, né? Ela é específica para o herpes zoster. Mas eu acho que mesmo os pacientes jovens que foram vacinados para varicela no calendário novo, é difícil dizer que eles não têm contato, né? Se a gente fosse Ah, pensar assim, é difícil, né, essa questão de vacina. Se fosse assim, não era para ter qualquer luxo, a gente teve um monte esse ano aqui em São Paulo. A teoria está no calendário e a gente está vendo um monte. porque Então, por luxo é isso que bacteriano, eu acho que o vírus circula, ele fica latente e na hora que você imunossuprime, ele volta de ruim, sabe? Bem ruim. Eu tenho essa né? impressão, mas eu também é uma boa pergunta, acho que vale a pena. Vou perguntar para minha irmã, que é imunologista. Depois você me conta, então. Mas é isso, eu acho que o vírus circula, eu não acho que ele para de circular, sabe? Eu acho que a vacina é para sempre para caso grave. Obrigado. Está perguntando se a dose maior do sirolimo seria a partir de quanto? 3 ou 4 miligramas para se investigar a tuberculose latente. É, É, a gente não tem protocolo, né, na nossa, vai até sair, né, Paulo, nós estamos escrevendo nesse É, momento os protocolos de tratamento de lã, que vai sair aí esse ano ainda. É, vamos até ver como é que vai ficar essa questão da TB latente, mas a gente não tem protocolado que tem que investigar a TB latente no paciente uso de sirolimo. A gente usa uma dose baixa, gente. A gente usa na Conitec até 4 miligramas, normalmente a pneumo prescreve. A nefro que senta a mão no sirolimo. A gente tem paciente lá que tem angiomilipoma usando 7 miligramas, entendeu? 8 miligramas. Esses pacientes com certeza são mais imunossuprimidos. Mas a gente, como pneumo, a gente não usa uma dose tão alta. Por isso que a gente não acha que essa imunossupressão seja tão violenta assim. Eu não sei a experiência do Paulo, assim, a minha experiência não, com mas dose um pouquinho maior. na realidade, a gente precisa dosar a dose sérica do É, sirolimo, então, né? mas Um eu sirolimo tenho pacientes com 3 miligramas que já enche a boca de afta, que faz uma fotossensibilidade horrorosa. bem, Então, assim, é, é uma medicação que é difícil suportar a dose claro, mais os alta, né? efeitos colaterais, eles são bem individuais, né? Nossa, eu Eles tenho podem não ter uma. uma relação, eles podem não ter uma relação direta, né, com necessariamente a dose. Lógico que a dose maior você vai ter mais chance de ter efeitos colaterais, né? Mas o que eu acho que a gente precisa no uso do sirolimo é ver a dose sérica, tá certo? Se está dentro do que foi planejado e manter dentro daquilo, não é? E esse acompanhamento, o acompanhamento, principalmente funcional, é muito importante para a gente. Essa é a primeira coisa que a gente tem que ter na doença, né? Qual é o comportamento da doença no pulmão? Já que o nosso foco de pneumologista é esse, não desprezando as outras coisas, não desprezando os grandes angiomioლიpomas, né? E várias outras alterações. Mas a gente termina tendo um foco mais pulmonar, né? E a função pulmonar faz toda a diferença. A carga cística que esse paciente tem, né? Pacientes que estão se aproximando de critérios de transplante ou não, se a gente investe mais, se a gente investe menos, né? Mas a maioria dos pacientes a gente consegue usar as doses preconizadas para seus efeitos positivos. E 2 miligramas é uma média internacional. É, a gente tem uma resposta Eu super só boa com queria. dose baixa, né? Eu estou com a paciente, Obrigada. eu até em outra aula eu já comentei. Ela tem LAN, associada à esclerose tuberosa, vem uso regular do Cirulimos, estava fazendo 2 miligramas, eu passei para 3 e fazendo a dosagem. E a dosagem sérica dela sempre dá abaixo, sabe? Abaixo de Inclusive, 5, colheu. Ela abaixo de sempre dá 5, abaixo. Ah? de 5, abaixo de 5. Dá abaixo, É. justamente, abaixo de 5. A última vez. Na esclerose tuberosa, isso é bem mais comum. Pronto, aí eu aumentei a dose, e enfim, ela agora está com 4, mas está em programação cirúrgica, porque os angiomioლიpomas dela, um que era de 6 ponto pouco, aumentou para 7, e ela está com acompanhamento com a uro. Inclusive, eu mandei ela para a nefro. O pessoal da nefro, o grupo que trabalha lá no meu hospital, não tem muita experiência, e na realidade já acharam realmente que era cirúrgico. Aí a pergunta que eu tinha feito até a Bruno, e acho que foi, nem me lembro mais quem estava também Alexandre, palestrando, Alexandre, Alexandre, foi. É porque eu eu vi realmente, a assim, pergunta.
eu não consigo, até fui ver em relação a interações, ela não usa praticamente nada. Essa paciente tem esclerose tuberosa grave. Ela tem, inclusive, uma derivação ventrículo-peritoneal, porque fez quadro neurológico, com convulsão. E, engraçado, nunca investigou linfangioleumioma. Ela veio para mim, porque teve um quadro de dispneia, e um médico pediu um atomo, e aí estava lá, cheio de cisto, mas ela não fazia nenhum tratamento. Já tinha esses angiomiolipomas, que é uma realidade que a gente vê que o pessoal da neuro muitas vezes não investiga, nem os angiomiolipomas, nem muito menos o quadro pulmonar. Aí, pronto, por Alô? isso que eu estou perguntando, Sim. porque essa paciente agora está com a dose de 4, mas está em acompanhamento com a uro e em programação cirúrgica, já que houve esse aumento, entendeu? Eu Tá. fiquei, assim, curiosa em entender porque, querendo achar um motivo, porque mesmo, e ela usa regular, é uma paciente bem orientada. Ela faz o bem direitinho, regular, e o nível Você, sérico dela. você fez essa pergunta aqui anterior, nos dias anteriores? Eu perguntei a A Bruna e a Bruno e Alexandre, a no dia do Alexandre. tratamento, eu E o assisti. Foi. que Aí, eles disseram? O que eles disseram? assim, ficou que justamente que na esclerose tuberosa poderia acontecer, que eu fizesse a dosagem, que ela tinha indicação cirúrgica. Porque meu questionamento também era se valeria a pena eu pensar em trocar para o everolimus, que apesar que a gente não tem no Acho. SUS, mas aí eu ia Não tentar tem. ver Não tem no pelo. SUS, não tem no SUS, mas, que é um passo que a gente vai precisar dar no futuro, não é? A experiência ocidental é muito maior que o sirolima, a experiência americana é muito maior que o sirolima, mas o everolima ele tem Ação uma, maior. uma pequena uma pequena vantagem nessa questão renal, né? Coloca aí na minha aula que acima de 4 centímetros a gente precisa ver, e ela pode Pensar perder o rim. justamente. Ela pode perder o rim. Então, eu acho que a troca, nesse caso, é efetiva. E tem um grupo de pacientes que tem uma resposta melhor ao sirolimo, tá? Isso é uma coisa que a gente também vê, que você não consegue alcançar, que você aumenta a dose, você tem mais dificuldade, até na esporádica mesmo, mas na esclerose tuberosa, Esclerose mais coisa, comum. é uma coisa mais comum. Acho que valeria a pena, sim. Não é? Acho que valeria a pena, Pronto. sim. A Meu cirurgia, questionamento é justamente esse. Eu fiquei é, querendo, porque eu aumentei agora para 4, e inclusive a paciente não tem condições, eu até que estou pagando as dosagens dela, ela vai fazer novamente com 30 dias, porque ela está nesse processo aí de tratamento cirúrgico, que demora, né? Foi para o Uro pediu vários exames, tarará, ela está em paralelo. E aí eu é. tinha pensado nisso, e se agora essa dosagem dela realmente ainda viesse abaixo e os tumores aumentando, em fazer o everolimus. A função renal dela já está tocada. Não, ela tem função renal normal. Apesar dos tumores terem aumentado, função renal normal, o sumário de urina foi inocente. O pessoal da nefro indicou cirurgia com risco de sangramento. Eu tinha Tá, mandado até perfeito. para a nefro para ver se a A nefro gente justamente. precisa, claro, a gente precisa entender tudo isso, né? Uma das coisas que os inibidores da mTOR faz é diminuir essa neovascularização comum do PECOM, né? Então, isso diminui um pouco o risco de sangramento, né? Acho que o everolimo é o próximo passo a ser tomado com essa paciente, e tem que ter muito cuidado, né? Porque a inexperiência da uro com a lã é muito grande, tá? E as lesões começam a serem mais feias. A gente tem até cuidado com alguns angiomiolipomas que têm pouca gordura, né? Porque o pessoal começa a confundir. E a cirurgia, às vezes, é nefrectomia, então o paciente perde o rim, né? E é feio realmente. A lesão, você olhar o rim com angiomiolipoma, né? É um rim feio, né? E eu não sei se ele tem ressonância magnética, essa paciente tem Ela tem indicação de fazer para a ressonância. gente, para entender realmente o que é que está acontecendo, né? E faça o possível para ela não perder esse rim. Faça o Pois é, possível. Essa é a a minha regra. preocupação é essa, que eu estou achando que se ela for para esse procedimento cirúrgico, o risco de uma nefrectomia é alto, né? E eu estou até aqui querendo puxar pela memória, mas ela tem mais de um lado, mas ela tem um menorzinho do outro rim também, né? E mesmo com tratamento, ela está comigo
ao quê? Ela já vem há um tempo tratando, mas aí parou. Assim, que ela está usando direitinho o Cirulimus já tem 1 ano, quase 2 anos. Não, E eu os posso fazer uma tumores estão sugestão? aumentando. Eu posso fazer uma sugestão? Nós já ultrapassamos em 15 minutos o nosso tempo, Eita, né? pronto, não. Eu acho que a gente pode manter essa discussão, talvez, no grupo, a gente tem um grupo, né, para discutir, e essa questão, e reiterar, né, o doutor Paulo está reiterando muitas O das uso do coisas que Ecosolipo. já foram que, né, me lembro que a questão do everolimo foi colocada. Talvez a gente possa deixar isso para a gente discutir no grupo, né, vocês discutirem no grupo, e ver se alguém ainda tiver alguma pergunta e quiser colocar aqui no chat, eu É posso só que passar depois para cada um dos palestrantes, né? Porque foi uma palestra muito rica e que realmente incita uma série de questões que poderiam ser colocadas ainda, ou poderão ser colocadas futuramente. Pode ser isso, Carolina, doutor Paulo, vocês se Pode. prontificam, né, a responderem. A gente tem os grupos, essas questões podem ser colocadas e repassadas para eles. Agradeço enormemente a tolerância de vocês. A gente encerra o nosso curso, a gente encerra de uma maneira brilhante, né, com duas palestras muito importantes, e espero que esse curso se frutifique, dê frutos, bons resultados, e que futuramente a gente possa vir a se encontrar em outras lives, em outros momentos, em encontros presenciais. Agradeço muito em meu nome a participação dos palestrantes e dos demais pneumologistas que se fizeram presentes, alguns deles em todas as nossas 4 sessões, tá? Muito obrigada de coração, e acho que a gente está dando passos sempre grandes adiante, né, para frente em relação ao diagnóstico e ao tratamento dessa doença que afeta nós, diretoras da Alhambra, como a gente disse, 311 portadores cadastrados e muito mais, né? E a gente sabe que essa proporção de pacientes aumentou muito recentemente. Então, hoje são cerca de 21 portadores, né, em cada 1 milhão de mulheres, né, portadoras de lã. Então, agradeço muito, um abraço forte para vocês. Obrigada, novamente. Tchau, boa Tchau, noite. tchau. Boa noite.